Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Queridos, semana passada nós iniciamos uma série de mensagens que vai durar não apenas esse ano, mas o próximo ano também, que tem como título Quem é Jesus? E essa série de mensagens terá e tem como base o Evangelho de João. E nesse Evangelho, como eu já disse, nós estaremos aí caminhando durante um bom tempo, estudando a respeito de quem é Jesus, de quem é esse homem tão importante, aliás, o mais importante que já pisou nessa terra, e a gente vai estar estudando a pessoa do Senhor Jesus, como eu já disse, à luz do Evangelho de João. Essa série começou na semana passada, pastor Lúcio, ele trouxe a primeira mensagem dentro da série, e hoje eu estarei pregando a segunda mensagem, então eu convido você a abrir a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, onde eu estarei lendo do verso 15 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 ao verso de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Eu quero orar com você nesse instante e pedir que na sua misericórdia, Deus, através da sua palavra, fale ao nosso coração nesse momento mais uma vez. Senhor, nós continuamos diante da Tua presença e Te agradecemos pela Tua palavra. Ela tem esse poder sobrenatural de avivar, de fortalecer, de nos animar e encorajar nos momentos que nós mais precisamos. E aqui estamos nós, diante da Tua palavra, rogando com que ela, através do Teu Santo Espírito, fale ao nosso coração nessa noite. No nome de Jesus, tem misericórdia de mim, manifesta a Tua vontade ao Teu povo através do texto que nós acabamos de ler, mas ao mesmo tempo ilumina as nossas mentes, traz entendimento ao nosso coração, para que possamos não apenas entender a Tua palavra, mas colocá-la em prática para o louvor da Tua glória. Assim nós entregamos a nossa vida na Tua mão e cremos que o Senhor mais uma vez falará conosco no nome de Jesus. Amém. Queridos, há um tempo atrás era muito comum nós estarmos vendo nas igrejas, as igrejas fazendo convite, fazendo propaganda, convidando as pessoas para ouvirem o testemunho de alguém. Principalmente se fosse um testemunho, talvez de alguém muito famoso, de um jogador de futebol, ou quem sabe de um artista, ou algo dessa natureza. Ou quem sabe até pessoas que não foram muito famosas, mas tiveram uma vida completamente distante do Senhor. Um talvez pai de santo, uma ex-prostituta, um ex-viciado, um ex-traficante, ladrão, ou qualquer outro tipo de pecado ou distanciamento de Deus, que de alguma forma, através daquele testemunho, as pessoas iriam ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo na mão dele. Então, até um tempo atrás era muito comum, não sei se hoje é tão corriqueiro, mas era muito comum a gente ver as igrejas cheias para ver o testemunho dessas pessoas, aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas. O problema é que muitos desses testemunhos, eles iam completamente contrário à forma ou conteúdo que um verdadeiro testemunho deve ter. De modo que muitos desses testemunhos atraíam a atenção para a própria pessoa, ao invés de atrair para Deus. Falavam mais da pessoa do que daquilo que Deus fez na vida dessa pessoa. Ou quem sabe até mesmo focava nas bênçãos materiais que Deus concedeu, ou numa cura, ou numa porta que Deus abriu, ou alguma bênção financeira, ou algo dessa natureza. Era algo mais focado nas bênçãos do que no próprio Deus. Então muitos desses testemunhos, eles iam completamente contrários àquilo que é um verdadeiro testemunho segundo as Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo de que Deus não abençoa, de que Deus não abre porta, de que Deus não cura, de que Deus não muda a vida das pessoas. Deus faz isso e muito mais. Mas um verdadeiro testemunho, ele vai além dessas coisas que muitos desses testemunhos falam. E que muitas vezes as pessoas saem extasiadas com aquilo que ouviam daquela pessoa.
e muitas vezes não saíam cheias do verdadeiro conteúdo de que um testemunho deve ter, de que é o próprio Deus que mudou a vida daquela pessoa. É interessante porque o texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele é um texto que fala do testemunho de um dos maiores personagens do Novo Testamento, João Batista. E João Batista, apesar de estar no Novo Testamento, ele é um profeta ainda do Antigo Testamento, porque ele vem com a missão, anunciar a vinda do Senhor Jesus. Ele é um arauto do rei, ele vai anunciar o Salvador, e ele vem com essa missão. E ele tem esse nome Batista por conta do ministério que ele exerce. As multidões vinham até o Rio Jordão, onde ele batizava as pessoas, pregando um batismo de arrependimento. As pessoas vinham crendo na vinda do Senhor Jesus, na vinda do Messias, mas teriam que se arrepender dos seus pecados, e em seguida eram batizadas por João. Por isso ele recebe esse nome João Batista, para fazer a distinção do João Evangelista, que escreve esse testemunho dele. E esse testemunho que nós acabamos de ler, verso 15 ao verso 18, ele é o primeiro de uma série de 4 testemunhos que João está dando no capítulo 1. Se você usa a versão que nós usamos, basta continuar a leitura e você vai ver João dando mais 3 testemunhos a respeito do Senhor Jesus, sendo esse aqui o primeiro. O que nos impressiona nesse testemunho de João é de que quando o evangelista escreve esse evangelho, já fazia pelo menos entre 60 e 70 anos que João já havia sido martirizado. João foi decapitado. Quando João evangelista, o apóstolo João, escreve esse texto falando do testemunho de João Batista, repito, já fazia entre 60 e 70 anos que João Batista já estava morto. Agora, o mais impressionante para mim é que o testemunho desse homem, ele não se perde na história. O testemunho de João Batista, ele fica marcado na história da igreja, ao ponto de João, o evangelista, citar o testemunho dele para a sua geração e para as próximas gerações, chegando inclusive aos nossos dias. E quando eu olho para o testemunho de João, eu faço a seguinte análise: como o meu testemunho vai alcançar a minha próxima geração? Os meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos, como o meu, o seu, o nosso testemunho, assim como o de João, pode atingir positivamente as próximas gerações, falando da pessoa de Deus. Interessante porque esses versos que nós lemos, verso 15 ao verso 18, ele nos serve como modelo para um bom testemunho, bem diferente de muitos desses testemunhos que nós ouvimos por aí. E o meu objetivo nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler, é apresentar pelo menos 4 elementos, 4 características de um bom testemunho, baseado nesse que João, o apóstolo João está citando em relação a João Batista. De modo que o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite é como dar um bom testemunho. Como não cometer os erros que muitos desses testemunhos por aí afora cometem, se passando por um bom testemunho. E a primeira coisa que João nos ensina à luz desse texto, se nós queremos dar um bom testemunho, é que o nosso testemunho deve conceder toda a glória a Deus. Essa é a primeira coisa, se nós queremos dar um bom testemunho. O nosso testemunho deve dar toda glória, todo louvor a Deus. Porque o primeiro verso 15, ele diz: João testemunha a respeito dele e exclama. O dele aqui que ele se refere é Jesus. E olha que coisa interessante, o verbo testemunhar deveria ser João testemunhou, não é isso? Já fazia mais de 60 anos que João estava morto. João testemunhou, o verbo deveria estar no passado, mas ele coloca o verbo no presente. João testemunha, apesar dele não estar aqui mais, apesar de há mais de 60 anos, ele já está morto, mas o testemunho dele continua vivo, no meio de nós. E olha que coisa interessante, João testemunha e exclama. João não está sussurrando, ele está exclamando, é um grito, ele eleva o tom da voz, e ele faz isso para que o maior número de pessoas possam ouvi-lo. Ele não tinha microfone, não tinha caixa de som,
não tinha absolutamente nada dessa parafernália que nós usamos hoje. Ele grita, e o objetivo, como eu já acabei de dizer, é fazer que o maior número de pessoas pudessem ouvir algo que ele tinha para dizer nesse testemunho. E o que é, afinal de contas, que João queria com que as pessoas soubessem? João queria com que todos soubessem que Jesus deve ter a primazia, a prioridade na nossa vida. Porque a continuidade do verso 15 diz da seguinte forma: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, ou seja, o primeiro lugar, porque já existia antes de mim. Se você conhece a história bíblica, você sabe que João, ele é parente do Senhor Jesus, ele é primo do Senhor Jesus, e ele nasce praticamente 6 meses antes do Senhor Jesus. O ministério dele começa antes do ministério do Senhor Jesus, até porque ele vem como arauto, ele vem anunciando a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, ele prega o batismo de arrependimento. E é aqui que João faz uma revelação importante para nós, porque ele diz: olha, este Jesus, ele é aquele a qual, apesar de eu ter vindo antes dele, ele já existia antes de mim. O que João está falando não é da humanidade do Senhor Jesus, que de fato veio depois de João, e assim também o seu ministério veio depois de João. O que ele está falando não é da humanidade, é da divindade, é da eternidade do Senhor Jesus. Porque João nasceu, viveu e morreu. Jesus sempre existiu. Na verdade, João só existe porque o próprio Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. O verbo, como diz o apóstolo João, no início do capítulo 1, vai dizer que o verbo criou todas as coisas e o verbo é o próprio Senhor Jesus. Então, João Batista está dizendo: olha, mesmo eu tendo iniciado o meu ministério antes dele, ter nascido antes dele, ele já existia antes de mim. Ele é eterno, ele é divino. Por isso, ele tem a primazia. Por isso, ele tem o primeiro lugar no meu testemunho e naquilo que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei se você se lembra, em João, no capítulo 3, verso 30. João Batista tinha um ministério que arrebanhava multidões. Onde João estava, as multidões estavam ao redor de João Batista, principalmente no Rio Jordão. Ele tinha uma popularidade imensa em Israel. Mas, quando o ministério do Senhor Jesus começa, as multidões agora começam a abandonar João e a seguir o Senhor Jesus. Aquelas multidões agora, sobraram pouquíssimas pessoas, no máximo os discípulos dele. E as multidões começaram a seguir o Senhor Jesus. E os discípulos chegam para João e dizem: olha, mestre, as multidões estão te abandonando, estão seguindo aquele homem que o Senhor disse, Jesus. E João diz uma frase, faz uma afirmação, que nós devemos guardar isso no nosso coração e na nossa vida. João diz: é necessário com que ele cresça e que eu diminua. O que João está dizendo é: o meu ministério não é nada diante dele. Essas multidões, essa fama, esse aplauso que eu tenho, só existe por conta dele. Ou seja, não foi ele que eu estava anunciando no meu ministério, ele veio. Agora eu estou saindo de cena. Quem agora tem a primazia é ele. Quem tem a honra, a glória e o louvor não sou eu, é ele. As multidões estavam vindo para mim por conta dele. Nós só somos o que somos, só temos o que temos por conta da pessoa do Senhor Jesus. E o que João está nos ensinando com esse testemunho será que essa visão que João tem, de que Jesus tem que ter a primazia em tudo na nossa vida, de fato, nós temos essa mesma visão? Jesus tem o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida? Ou será que a primazia e que o primeiro lugar que nós estamos dando ao Senhor Jesus é só nas nossas palavras, é só nas nossas afirmações, é só nas músicas que cantamos? Em que lugar, afinal de contas, o Senhor Jesus ocupa na nossa vida? No nosso tempo, na nossa semana, no nosso dinheiro, nas nossas decisões, nos nossos compromissos. Quem está no primeiro lugar? Quem está no centro da nossa vida?
É necessário com que a gente faça essa pergunta a nós mesmos. Porque o testemunho que aqui eu estou me referindo, não é um testemunho onde você vai pegar um microfone e contar aquilo que Deus fez na nossa vida, na sua vida. É mais do que isso. É um testemunho que envolve a nossa vida quando a gente sai daqui. Quando as pessoas olham para nós. Que testemunho nós estamos dando? Será que as pessoas, quando olham para nós, elas estão vendo na nossa vida que nós estamos dando primeiro lugar a Jesus em tudo que fazemos, nas decisões, no nosso tempo, antes de fazer uma afirmação, antes de tomar alguma atitude, antes de exercer o ministério ou o trabalho que nós fazemos, na nossa casa, na vizinhança? Que lugar Jesus tem na sua vida? Aonde Ele está no pódio do seu coração? Queridos, nós temos que aprender uma coisa: o nosso testemunho só irá impactar as pessoas se as pessoas estiverem vendo em nós que nós estamos dando a prioridade ao Senhor Jesus, de que Ele, como eu já disse, está no primeiro lugar na nossa vida, de que Ele é o centro das nossas decisões. É isso que vai impactar as pessoas. É muito mais do que nós falarmos, é muito mais do que nós estarmos gesticulando, cantando. Isso é bom, faça, continue, ensine. Mas o que nós devemos fazer, acima de tudo, é com a nossa vida mostrar que as nossas decisões têm como base a sua palavra, a palavra de Deus. Ele tem a primazia, Ele tem o primeiro lugar em tudo na nossa vida. E é isso que João está nos ensinando. Ele veio depois de mim, contudo, Ele tem a primazia. Ele tem o primeiro lugar em tudo o que eu faço. Imagine que você acorde amanhã. E quando você acordar de manhã, você tenha essa mentalidade que João está nos ensinando. Ele precisa ter a primazia na minha vida. Você entra no ônibus e diz: Ele precisa ter a primazia na minha vida. Você chega no seu trabalho, na sua faculdade, ou nas atividades que você vai fazer amanhã, seja elas quais forem, e você dizer: Ele precisa ter a primazia em tudo que eu vou fazer hoje. As minhas vontades, os meus desejos ficarão em segundo lugar, mas as vontades dele, expressa na sua palavra e na direção do seu espírito, terá o primeiro lugar na minha vida hoje. Por isso, se nós estamos querendo dar um testemunho que impacte as próximas gerações e as pessoas ao nosso redor, lembre-se disso. João nos ensina: dê a primazia, dê a prioridade, que ele seja o centro, que ele esteja em primeiro lugar no pódio da sua vida. Mas uma segunda lição que João está nos dando, segundo esse testemunho, se nós queremos dar um bom testemunho, é que o nosso testemunho, ele deve falar sobre a graça de Deus. Porque o verso 16, ele diz da seguinte forma: porque todos nós, aqui ele não está se referindo à humanidade, ok? O todos nós aqui que ele se refere é aos crentes, são aqueles que creram no nome do Senhor Jesus. Tanto é que nos versos anteriores, sermão do domingo passado, o pastor Lúcio, ele tratou esse tema, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nesse sentido, todos que João se refere é os crentes, é aqueles que creram no Senhor Jesus. E ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Interessante isso. Todos os crentes receberam da sua plenitude. E plenitude, não sei se você sabe, plenitude se refere a algo que está cheio, a algo que está pleno. Imagina aí um copo com água até a borda. É algo pleno, é algo cheio. Agora, que plenitude é essa que João está se referindo? Que ideia é essa? É só voltar os seus olhos para o verso de número 14, ele vai responder essa pergunta dizendo: e o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio, pleno, de graça e de verdade. É disso que João está se referindo, cheio, pleno, de graça e de verdade. Ele veio cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus, ele veio trazendo aquilo que a gente não merece, porque graça é isso, é um favor de Deus. Nós não temos condições de sermos justificados, de sermos aceitos, de sermos abençoados por Deus, por melhor que a gente faça, a gente não tem condições, porque a régua de Deus para nos medir é muito alta, e nenhum de nós tem a capacidade de cumprir perfeitamente toda a lei, toda a vontade dele. Por isso que ele envia o seu Filho,
cheio de graça, cheio de favor, cheio da sua misericórdia, para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele, por Deus o Pai. E essa plenitude chega à nossa vida porque nós fomos salvos, nós fomos libertos. Se você está aqui nessa noite, saiba disso, é por conta da plenitude graciosa de Deus que te alcançou e que me alcançou. E o texto diz não apenas a plenitude, mas ele diz graça sobre graça. E alguém pode dizer, olha, é bênção sobre bênção. Tem até umas traduções, a Nova Tradução na linguagem de hoje, ela fala sobre isso, traduz esse texto como bênção sobre bênção, né? E não tem problema nenhum a gente dizer isso, sendo que a gramática do texto não está dizendo isso. Se você olhar o verso de número 17, ele vai explicar o que significa graça sobre graça. O início do verso 17, ele diz assim, por quê? O porquê é a explicação do que significa graça sobre graça. É o motivo pelo qual João está dizendo isso. E o que significa graça sobre graça? Ele diz, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que ele está apontando é para os dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Ele aponta para o Novo Testamento e diz, olha, sabe essa plenitude da graça que nos alcançou? Já existia lá no Antigo Testamento. Essa graça que nos alcançou no Novo Testamento, já nos alcançou lá no Antigo. E de que forma isso acontecia? Porque, deixa eu abrir um parêntese aqui, a gente comete um erro. Um erro de dizer, olha, o Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. E as pessoas que têm esse entendimento, eu sempre faço a seguinte pergunta, se pela lei ninguém vai ser salvo, então como é que as pessoas eram salvas lá no Antigo Testamento? Se é o tempo da lei, então ninguém foi salvo lá? Foi salvo pela graça. E como é que as pessoas eram salvas? A lei de Deus mostrava a doença dessas pessoas, o pecado dessas pessoas. Essa lei lançava as pessoas para o sacrifício de um cordeiro. O cordeiro era sacrificado, era imolado, o sangue era levado ao Santo dos Santos, e lá no Santo dos Santos, o sangue desse cordeiro era aspergido sobre a arca da aliança, e agora aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro representava o sangue do pecador, que lá fora, no arraial, foi justificado por conta da morte daquele cordeiro, do sangue daquele cordeiro. Isso era graça. O pecador era perdoado por Deus no Antigo Testamento graciosamente dessa forma. Sendo que no Novo Testamento, a gente não vai ver esse texto hoje, é mais à frente. No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus está vindo para ser batizado por João, João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, vai acontecer uma transição. Agora a graça vai ser mais abundante do que já era no Antigo Testamento. Agora a graça se manifestará não no sacrifício de animais como era no Antigo Testamento. A graça agora se manifestará na vida desse homem, que limpará os nossos pecados e as nossas transgressões, que agora nos fará ter livre acesso a Deus. É a isso que João está se referindo quando ele diz graça sobre graça. A graça do Antigo Testamento, a graça do Novo Testamento manifesta em Jesus é superior à graça do Antigo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine que você chega na praia e você está vendo as ondas do mar. Vem uma onda, logo após ela vem outra onda, e logo após ela vem outra onda, e aquilo nunca acaba, o oceano nunca acaba, e as ondas também nunca acabam. Essa é a ideia, graça sobre graça. A graça que nos alcança todos os dias, a graça que nos alcança todas as horas, a graça que não nos abandona. Tem um texto no Antigo Testamento, Lamentações, no capítulo 3, verso 22, diz algo parecido com aquilo que João aqui está dizendo. Porque ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa, são o motivo de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, porque ela se renova a cada manhã. Sabe por que você está aqui hoje? E eu estou aqui pregando? Porque a graça nos alcançou. Mas sabe por que você ainda é crente?
Porque a graça te sustenta. A graça não só te converteu, a graça te mantém salvo. A graça não só te salvou, a graça te faz permanecer salvo. Porque imagine, se Deus salvasse você e agora dissesse assim: olha, agora é pelas tuas obras. A minha parte eu já fiz, eu já morri numa cruz, te salvei, agora a salvação depende de você. Para você se manter salvo, agora é com você, a minha parte eu já fiz. Nenhum aqui estaria de pé na presença de Deus. Porque é a graça dele que nos sustenta todos os dias. Você é um homem de oração, uma mulher de oração? Amém. Mas sabe quem é que te dará força para que você ore? A graça. Você lê as sagradas escrituras todos os dias? Amém, continue. Mas sabe quem coloca esse desejo para que você leia? A graça. Você serve a Deus aqui na igreja, aonde quer que você vá? Continue. Mas sabe quem te deu esse dom, esse talento para que você servisse ou sirva? A graça de Deus. É por esse motivo que João está citando, é graça sobre graça. É todos os dias, essa graça não nos abandona. Está conosco, nos cercando em todas as áreas, em todas as direções. É uma graça que se multiplica. Por isso que é graça sobre graça. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, a graça está com você, a bênção de Deus está sobre a sua vida. É por esse motivo que nós podemos sim glorificar ao nome do Senhor, não apenas pela sua salvação graciosa que nos alcançou, mas por conta dessas bênçãos que vêm sobre a nossa vida todo dia, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, ainda que você não veja, mas está ao seu redor, por conta de Cristo Jesus, que trouxe essa revelação de graça sobre a sua vida. É por essa razão que o nosso testemunho deve falar da graça de Deus. Todas as vezes que você for falar do testemunho, lembre-se: olha, eu estou dando esse testemunho não é pela minha força, pela minha capacidade. Eu não sou crente, eu não fui salvo, eu só sou o que sou, só tenho o que tenho. É pela graça. E deixa eu te explicar o que é graça. É um favor que Deus me concedeu. Não foi porque eu fiz nada de bom, não foi porque eu fiz assim 50% daquilo que Deus queria, aí Ele olhou para mim e disse: que coisa maravilhosa, parabéns, eu vou te abençoar agora por conta disso. Não, eu não tinha capacidade nenhuma de ser abençoado, e a graça me alcançou, porque se eu tivesse capacidade de ser abençoado, não era graça, não era favor. Só é graça e só é favor porque eu não tenho condições. Isso enriquece o teu testemunho quando você for falar para alguém a respeito de Jesus. Sabe por quê? Na mentalidade das pessoas lá fora é da seguinte forma: eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus me abençoe. Se eu fizer isso, aí Deus me abençoa. Se não, eu não tenho como. Você vai morrer fazendo. E você ainda não vai conseguir cumprir a exigência de Deus, porque a régua é alta. É aí que entra a palavra graça, favor imerecido. Por essa razão, a primeira coisa que João está nos dizendo, se nós queremos com que o nosso testemunho alcance as próximas gerações, assim como esse testemunho de João está nos alcançando hoje, ele diz: fale da graça, e não se esqueça, dê prioridade em tudo na sua vida ao Senhor Jesus. Mas ele continua: se nós queremos com que o nosso testemunho alcance as próximas gerações, João nos ensina que devemos falar do Evangelho. Olha o que diz o verso de número 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 homens, 2 testamentos, porque a lei lá do Antigo Testamento, veio através de Moisés, chegou até nós através de Moisés, mas a graça e a verdade chegaram até nós através de Jesus Cristo. O que é que João está querendo dizer, fazendo essa transição de Moisés para Jesus, de lei e graça? O que é que ele está querendo dizer? Eu já tratei isso no último sermão que aqui eu preguei, e me permita repetir o que eu já disse, porque tem a ver com esse texto. Quando a lei foi dada, a lei não foi dada para salvar ninguém,
É bom que isso fique claro. Aqui eu estou me referindo de forma específica aos 10 mandamentos, ok? A lei não foi dada para salvar ninguém. Talvez esse seja o equívoco que muitas pessoas têm, é que se eu obedecer à lei, eu vou ser salvo. Eu disse, tente, vá lá. Agora não se esqueça, é os 10, não é 8 nem 9, é 10, ok? A segunda coisa é nunca quebrar nenhum dos mandamentos. Quebrou um, quebrou tudo, condenado, amaldiçoado. Então a lei não foi dada para salvar ninguém. Se a lei não foi dada para salvar ninguém, foi dada com que propósito então? A lei foi dada para mostrar a nossa doença, a nossa incapacidade de sermos justos diante de Deus, de sermos salvos por nós mesmos. Nós somos incapazes. A lei é como um espelho que mostra a nossa sujeira. A lei é como um espelho que diz, olha aqui quem você é, olha como você está sujo, dos pés à cabeça, olha quem você é de verdade. A lei foi dada para nos envergonhar, a lei foi dada para nos humilhar, a lei foi dada para nos tornar humildes, a lei foi dada para que nós corrêssemos para o Cordeiro. Não era assim no Antigo Testamento? O adorador, reconhecendo a sua incapacidade de cumprir a lei de Deus, ele pega um cordeiro sem defeito algum, levava para o sacerdote sacrificava esse cordeiro, e o sacrifício, o sangue daquele cordeiro, pagava simbolicamente pelo pecado do pecador. Essa figura vai se repetindo durante todo o Antigo Testamento, até que no Novo Testamento, já disse isso e repito, João olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por essa razão que João está apontando para a lei, e dizendo, olha, a lei, ela não foi dada para salvar, a lei foi dada para falar a verdade, para mostrar a nossa doença, a nossa incapacidade, a nossa desgraça. A lei fala a verdade, a lei é inflexível, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, porque é isso que a graça faz. A lei nos empurra para Cristo, e quando nós chegamos em Cristo, nós dizemos, Senhor, eu não tenho capacidade de obedecer à lei, por isso eu sou pobre, cego, nu e miserável, por isso eu sou um amaldiçoado, por isso eu não tenho condições de ter as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu até leio, mas para ter essas bênçãos que Ele quer, eu preciso cumprir toda a lei, eu não consigo. A única coisa que eu tenho sobre mim é a maldição da lei, mas eu sei que em Ti habita toda a plenitude da graça, e se essa plenitude habita em Ti eu tenho uma capacidade de ser abençoado por Deus, não na minha ética, não nas minhas obras, não naquilo que eu faço de bom, mas em Ti, que habita toda a plenitude, e é a Ti que eu recorro, é a Ti que eu me prostro, é a Ti que chamo de Senhor, é em Ti que eu tenho os meus pecados apagados e perdoados. É por essa razão que João diz, em Jesus, nós temos a verdade da lei, mas temos graça que nos alcançou. Sabe o que é isso? Evangelho. Me permita repetir o que eu disse no último sermão. Você pode pregar toda a Bíblia e ainda assim não pregar o Evangelho. Você pode falar de todas as histórias da Bíblia e mesmo assim não falar do Evangelho. Você pode falar de Jesus e mesmo assim não pregar o Evangelho. Você pode falar das parábolas e mesmo assim não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é essa junção que João está ensinando, lei e graça. É por essa razão que quando nós formos evangelizar, dar o testemunho, nós precisamos em primeiro lugar mostrar a doença, e a doença só é demonstrada através da lei. Nós colocamos a lei diante do pecador e dizemos, você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter as bênçãos dele? Não se engane, não pense porque você vai vir com dízimos e ofertas, as bênçãos dele vai cair sobre a sua vida. Ele não precisa do meio do teu dinheiro. Não se engane, não pense porque você faz boas ações que você vai ser abençoado por ele. É aqui o cumprimento da lei, toda a lei, se você quiser ser abençoado. Quando o pecador, ele reconhece a sua incapacidade de cumprir aquela lei por completo, e ele leva esse tapa da lei,
e ele fica desesperado sem saber o que faz, é aí que nós apresentamos o Evangelho. João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Se você ler a Bíblia, e não extrair da Bíblia o Evangelho que está dentro da Bíblia, você só vai ficar com a lei, você vai ficar com essa tentativa louca, absurda, de tentar ser abençoado por Deus através daquilo que você faz. Isso não é Evangelho, isso é obras, isso é espiritismo, isso é religiosidade, é você tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. Esqueça, isso não é Evangelho. O Evangelho é a junção dessas duas coisas que João está nos dizendo: lei, incapacidade humana, maldição da lei, porque nós não conseguimos, mas graça e verdade através de Jesus Cristo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que impacta a vida das pessoas quando você for falar um testemunho. Você pode falar das bênçãos de Deus sobre a sua vida, não tem problema nenhum, fale. Fale das bênçãos, dos milagres, das portas que Deus abriu, da forma que Ele abençoa. Fale tudo isso, mas isso não é Evangelho. Isso é as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Evangelho é aquilo que Jesus fez para te salvar, diante da tua e da minha incapacidade. É isso que toca o coração das pessoas, porque todas as religiões do mundo giram em torno da mesma base, têm o mesmo fim, o mesmo propósito. Sabe qual é? Obras. O adorador tem que fazer alguma coisa para ser abençoado por Deus. Ele tem que fazer um despacho na esquina, tem que matar uma galinha, ele tem que subir uma ladeira de joelho todo ralado para chegar lá em cima e Deus abençoar. Ele tem que fazer a campanha do quilo lá no semáforo. Ele tem que fazer alguma coisa para que a divindade o abençoe. Isso é religiosidade. O Evangelho, o cristianismo, é a única mensagem que tira essa base e coloca a palavra graça, favor. As obras não são tuas nem minhas, são de Cristo. Isso é Evangelho. É por essa razão que quando nós formos dar o nosso testemunho, não se esqueça, Jesus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas decisões. Segundo, precisamos falar da graça de Deus. Terceiro, precisamos falar do Evangelho. Quarto e último lugar, segundo esse texto, o nosso testemunho deve revelar quem é Deus. Porque olha o que diz o último verso, verso de número 17, aliás, verso de número 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Primeira coisa que esse texto está nos dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Mas espera aí, pastor, Moisés, ele viu a Deus. Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E João, lá em Apocalipse, eu disse: você só se esquece que o que eles viram foi a glória de Deus. Assim como Isaías, no capítulo 6, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os querubins e serafins ao redor dele, ele viu a glória de Deus e não o próprio Deus. É por essa razão que em João, no capítulo 4, verso 24, o Senhor Jesus, falando com a mulher samaritana, diz: olha, Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Inclusive tem um dos hinos que nós cantamos aqui na igreja, hino de número 14, que tem como título Contemplação. Esse hino diz: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, que dirá aquele que dos céus é o Criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Ninguém jamais viu a Deus o Pai, ninguém jamais o viu. Ninguém jamais o viu a olhos nus. Ninguém teve essa capacidade. Mas olha que coisa interessante. Ele se fez revelar através do seu único filho, como diz o texto, o filho unigênito. Nós somos filhos e filhas de Deus por adoção, ok? Deus só tem um filho unigênito, que é Jesus, como diz o texto, do seio do Pai. Aqui ele usa a ideia de uma mãe, onde o seu filho está ali.
Deus se revelou, esse Deus invisível, que nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos, ele se revelou através do seu único Filho, Jesus Cristo, como diz o texto. Tem o Evangelho de João ainda, no capítulo 14, verso 8 e verso 9, um dos discípulos, chamado Filipe, chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Esse Deus que é Espírito, esse Deus que ninguém viu, mostra-nos Ele, isso nos basta, faz com que Ele apareça aqui. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você diz: mostra-nos o Pai. Você ainda não viu que o Pai está em mim? Você ainda não percebeu que eu e o Pai somos um? Ou seja, eu vim para revelar quem é o Pai. Eu sou a verdadeira identidade de quem é o Pai. Se você for conversar com as pessoas aí fora, as pessoas têm uma caricatura mal feita de quem é Deus. Converse com as pessoas. Faça a seguinte pergunta: quem é Deus para você? Você vai ver as ilustrações, as respostas mais fantasiosas que alguém pode ouvir, pelo menos alguém que conhece as Sagradas Escrituras. São ideias equivocadas a respeito de quem é Deus. E você começa a olhar o que aquela pessoa está afirmando a respeito de Deus, mas você diz: mas peraí, isso que você está dizendo não tem muito a ver com aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Tem um autor chamado Michael Horton, ele diz: se você tentar olhar para Deus sem usar como óculos a pessoa do Senhor Jesus, você só vai ver terremoto, fogo, furacão. Você não vai ver a graciosidade que existe em Deus. É através de Jesus que nós olhamos para Deus e estamos vendo um Deus doce, um Deus amável, um Deus perdoador, um Deus que é amor, um Deus que abraça, um Deus que vai atrás do pecador como o pai foi e ficou esperando o filho pródigo, um Deus amoroso, que nos perdoa muito mais do que 70 vezes 7, um Deus que não tem a alegria na morte do ímpio, mas se antes que o ímpio se arrependa. É por essa razão que quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos a Deus. Quer saber a vontade de Deus? Quer saber quem é Deus? Esse Deus invisível, esse Deus que é Espírito, esse Deus que você não conhece, olhe para Jesus, e você vai saber quem Ele é. Olhe para Jesus e você vai conhecer a sua vontade. Olhe para Jesus e você vai ver a expressão exata do Pai. Olhe para Jesus e essas caricaturas mal feitas que existem dentro da nossa mente cairão por terra. E você de fato vai conhecer quem é Deus, pois é Ele que explica quem é o Pai. É simplesmente impossível saber quem é Deus, sem olharmos para a figura de Jesus Cristo, sem estudarmos quem é a pessoa do Senhor Jesus. É por essa razão que, se nós queremos de fato conhecer quem é Deus, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, todos os dias, através da leitura da sua palavra, através da oração, através da comunhão com a igreja. Nós teremos uma comunhão profunda com Deus o Pai, através do seu Filho, pois, como diz o próprio apóstolo João, é Ele que nos revela quem é o Pai. E é por essa razão que, quando nós estivermos dando o nosso testemunho, você precisa explicar quem é Deus, porque as ideias que as pessoas têm, como eu já disse, por aí fora, são completamente equivocadas. Se você chegar aí fora, e você disser assim: Deus te abençoe, tudo bem. Na mente daquele que tem a lua, o sol e as estrelas como uma divindade, é isso aí que ele está recebendo como Deus o abençoe. Se você chegar para uma pessoa que acredita na mãe natureza como Deus, é isso aí o Deus abençoe que você diz. Se você chegar para uma pessoa de crença em religiões afro, e você disser Deus o abençoe, ele vai entender como Oxum, Ogum, Oxalá, abençoando ele. Agora chegue para essas pessoas e diga:
Jesus Cristo, o único Deus, te abençoe. Aí você vai arrumar confusão, porque nem todo mundo crê em Jesus, nem todo mundo crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nem todo mundo crê que Ele é a expressão exata do Pai, nem todo mundo. É por essa razão que quando nós formos dar o nosso testemunho, você precisa, eu preciso falar de Deus em Jesus, que é a expressão do próprio Pai. Do que adianta nós falarmos de tudo no nosso testemunho e se esquecermos de explicar quem é Deus? Ah, que Deus me libertou das drogas, amém. Ah, porque eu era um traficante, Deus me libertou, amém. Eu era um ladrão, e agora eu trabalho com o suor do meu rosto, amém. Eu era uma prostituta, eu era um viciado, eu era, sei lá. Tudo bem, mas quem é Deus nesse teu testemunho? É isso que precisa estar claro para as pessoas. Quem é Jesus, afinal de contas? Que Ele fez tudo isso na tua vida, na minha vida? Amém. Mas quem Ele é, além das bênçãos que Ele te concedeu e me concedeu? João diz, ninguém jamais viu a Deus, mas Ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. E deixa eu te explicar quem é Jesus. Aí começa o testemunho. Aí começa você falar desse Deus amoroso em Cristo Jesus. Aí você começa a falar da obra que Ele fez por nós na cruz. Aí você começa a falar porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, onde nós podemos nos achegar ao Pai e ser abençoados por Ele. Eu quero encerrar esse sermão dizendo o que eu disse no início, na introdução. Se nós queremos dar um verdadeiro testemunho, não um testemunho, nós queremos dar um verdadeiro testemunho. Um testemunho que impacte não apenas a nossa geração, mas as nossas próximas gerações, os netos, bisnetos, os filhos, os tataranetos. O nosso testemunho deve conter esses 4 ingredientes que nós acabamos de ver e de meditar nesse testemunho de João. Priorize, as pessoas precisam ver que nós estamos priorizando o Senhor Jesus em tudo na nossa vida. As pessoas precisam ver a graça de Deus manifesta em nossa vida. As pessoas precisam ver que o perdão que nós recebemos, que a vida que nós temos, é fruto não da nossa vontade, não da nossa capacidade, mas da graça que nos alcançou. As pessoas precisam ver o Evangelho sendo anunciado por nós. Esse Evangelho que fala da nossa incapacidade de ser abençoado, de ser aceito, mas através da graça de Jesus, agora nós temos esse livre acesso ao Pai. As pessoas precisam ver Jesus as pessoas precisam ver Deus o Pai, através dessa explicação de quem é Jesus. Só assim, e somente assim, o nosso testemunho vai impactar as pessoas ao nosso redor. Eu desejo nessa noite, que o Senhor, através desse texto, Ele tenha falado profundamente ao meu e ao seu coração, e que a partir de hoje, nós possamos nos lembrar de uma vez por todas, como nós devemos dar um bom testemunho, que impacte as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.